sou um fruto de uma classe média alta que, por insatisfação com a vida, se atirou na mendicância aos 19 anos de idade para ver o mundo ser sincero. E eu queria ver a sinceridade. Se vem com uma olhar de desprezo, eu prefiro do que o sorriso falso. Que antes um interesseiro sorria para mim, eu chegava num carro do ano. O que te incomodava internamente? Ser servido, por exemplo, por gente pobre. Por que tem gente pobre? Por que eu estou sendo servido? Eram perguntas que apavoravam meus pais. Para isso que serve a vida? Deve ter algum motivo para a gente viver, não é possível que seja só se garantir. É um sistema dominado por interesses empresariais. Não forma seres humanos para harmonizar na coletividade humana. Forma competidores implacáveis. Você tem que ser o mercado de trabalho. Será que não dá para levar em conta que essa coisa de macho e fêmea é coisa de bicho que precisa procriar? Que se você pensar em termos de divindade, deve haver algum patamar acima da sexualidade, acima dos gêneros? Mas a gente tem hoje como nossa principal figura uma pessoa que vai mais pro lado opressor e tal. O que isso te diz de Brasil? Esse cara Eu acho que está demonstrando que esses cargos são forjados. Os poderes estão além desses cargos. O presidente pouco manda. Quem manda é o mercado financeiro. Antigamente eu fazia uma analogia, dizia, cara, a humanidade caminha numa estrada asfaltada. Todo mundo caminha de cabeça baixa. Alguns caminham de cabeça erguida. E alguns não se conformam ainda na estrada. Se metem pelo mato, abrem trilha, descobrem uma cachoeira, descobrem um lago, descobrem outros caminhos, são os loucos. Que se jogam, caem nos abismos, se fodem, se dão bem. Os sábios são os que estão na estrada e olham com a cabeça erguida. E de repente ele olha a estrada que o louco abriu. E já vem com alguns seguidores para entrar com segurança por ali e descobrir uma cachoeira. Oh, descobriu a cachoeira, bota a placa lá com o nome do cara. Ele descobriu a cachoeira. O verdadeiro descobridor era um louco. Os loucos abrem caminho que mais tarde percorrem os sábios. Você tá mais pra louco ou mais pra sábio? Não, tô mais pra louco. Mais pra louco? Claro. Cara, Eduardo Marinho foi difícil achar uma frase pra começar. Sempre começa ali dando um resumo pra galera. E tem muita gente muito nova que assiste esse canal, que vê, enfim, que vem de vários outros lugares. Se a gente tivesse que fazer uma sinopse breve assim, Eduardo Marinho, como você se apresentaria? Eu sou um fruto de uma classe média alta que, por insatisfação com a vida, se atirou na mendicância aos 19 anos de idade para ver o mundo ser sincero, pela primeira vez na vida. Cara, você tinha ali comida, roupa lavada, casa, enfim, uma família e tal. Por que romper com tudo isso e se jogar e tentar entender a vida no modo mais hardcore possível? Eu não me senti rompendo com nada. Mas você saiu de um lugar confortável para um total desconforto. Conforto aí é aparente. Sim. Eu não estava confortável, eu estava incomodado, eu estava desconfortável. O meu desconforto era interno, só tinha conforto externo. O que te incomodava internamente? Ser servido, por exemplo, por gente pobre. Por que tem gente pobre? Por que eu estou sendo servido? Por que a sociedade é assim? Por que nós somos privilegiados? Eram perguntas que apavoravam meus pais. Quanto tempo foi isso, dessa reflexão de vou sair daqui, vou sair da minha zona de conforto? Cara, eu me incomodo desde que eu me entendo por gente. A primeira vez foi quando minha mãe foi pagar uma promessa numa favela. Ela comprou um monte de pão, ela fez a promessa, conseguiu a graça, e aí comprou um monte de pão, ela me levou para ajudar a carregar os pacotes. Uhum. E entramos numa favela, isso em 70 e poucos, 70 e, sei lá, 5, 6, 7. E as favelas eram muito mais precárias do que hoje. Hoje já são precárias em excesso, Sim. mas eram mais precárias ainda. E eu fiquei horrorizado de ver um menino da minha idade, eu olhei no olho do menino assim, um menino com catarro escorrido, sem camisa, imundo, descalço, com a calça toda rasgada. E eu fiquei chocado com aquilo. E na volta para casa, eu vim enchendo minha mãe de perguntas. E ela perdendo a paciência comigo. Ninguém pergunta essas coisas, não. O mundo sempre foi assim, sempre vai ser. E assim, o fatídico dia assim, estou saindo de casa, vou para a rua. Isso foi depois de muitas tentativas de enquadramento. Eu tentei me enquadrar a primeira vez entrando para o Banco do Brasil com 15 anos de idade. Durou quantas horas? Foram 10 meses. 10 meses? 10 meses. Muito 10 meses. Eu entrei bem colocado. Fui trabalhar perto de casa, no centro de saúde. Depois me transferiram para a direção geral, porque o centro de saúde foi considerado insalubre. Eu, como menor, não podia ficar lá. Fui para a direção geral e vi a rapaziada do não fazer nada. Sim. Todo mundo de paletó e gravata. E falando merda. Fazendo nada. Bancando importância. Nada, E aquilo já começou a me dar estranheza. Eu tinha muita insatisfação porque tudo que se programava para minha vida era continuar usufruindo. E usufruir já me incomodava. Eu ia com os colegas para um clube, eu tinha que me conter para não falar, porque quando eu falava eu era estranho. Pô, você é estranho, cara, parar com isso. Por que a gente está sendo servido por um cara de cabeça branca, velho? E aí eu me aproximava dos serviçais. Eu via que era um outro tipo de gente, uma outra visão de mundo, outro vocabulário, outra forma de existência. Então eu me aproximava de curiosidade, uma gente diferente da gente que eu convivo.
Durante tudo isso, na sua família, seu grupo de amigos, essa galera, não existia uma pessoa que comprasse essa ideia de falar, pô, realmente, vamos questionar isso. Era você e você e você. Não encontrava ninguém. Aí me disseram que o meu futuro estava ali, eu fiquei apavorado, pedi demissão, não queria aquele futuro para mim. Olhava para os mais velhos e falava, caralho, não quero ser assim. Não quero virar isso. Para isso que serve a vida. Deve ter algum motivo para a gente viver, não é possível que seja só se garantir. Eu já tinha isso na cabeça, não é possível que eu passar meus anos todos dentro de um banco, vivendo uma vez por ano, nas férias. Mas por que você acha que as pessoas se colocam nessa situação? É medo? É medo. Medo do quê? Indução da sociedade. Medo induzido, medo de ficar doente, medo de ficar pobre, medo de passar fome, medo de ser discriminado. E aí, com medo, elas procuram uma segurança que E aí tem que se existe. acorrentar. Existe, claro, só que custa a tua liberdade, velho. Por que você acha que segurança máxima é o nome da pior cadeia que tem? Perca total de Se liberdade. você quer segurança, você vai ter que se prender. Vai ter que aceitar as grades e as correntes, as cobranças sociais em cima de você. E aí, a hora que você sai do banco, tava ali com emprego, pô, emprego Quando eu lindo, saí volta do pros banco, pais e fala, começaram a sai me fora. cobrar, o que você vai fazer da vida? Já que jogou essa oportunidade de ouro fora. E aí eu matutei uma forma de satisfazer meus pais. E eu não via na universidade nenhum curso que me atraísse. E eu tentando satisfazer meus pais, de repente acendeu aquela luz. Pô, você é militar. Claro, sempre vivo no meio militar. Vivo entre militares. Meus amigos são todos filhos de militares. Ser militar é fácil. Aí fiz um concurso para preparatório de cadetes e entrei. Já como militar de carreira. Ganhando soldo. Com 16 anos ganhei a maioridade. Porte de arma. Talão de cheque. Mas ali, o que tinha ali de diferente que não tinha no meio do banco ali? Tinha exercícios militares. Brincar de soldadinho, dar tiro nos outros, fazer prisioneiro, eu adorava. Você gostava? Era como brincar de polícia e ladrão. Como um moleque. Eu me divertia muito. O problema eram as instruções, cara. Que falavam coisas que me incomodavam muito. Eu tinha a ideia, passada pelo meu pai, pelos amigos do meu pai, de que o Exército era uma organização nobre, que defendia os brasileiros, que defendia o território nacional, que estava aqui para garantir que o país ia ser independente. E não é? Quando eu fui receber as instruções, eu vi que não. Uma frase ficou emblemática na minha cabeça. Um tenente, no fim de uma instrução, ele falou: o povo é uma massa amorfa e acéfala que precisa ser controlada para não se tornar perigosa. Eu falei, peraí, eu vou ser um instrumento de tutela do povo? Aí nesse dia você resolveu sair fora. Eu já resolvi que não ia ser militar. Sim. Mas até dizer para os meus pais demorou muito tempo. Porque eu sabia que ia decepcionar. Que teria ia ser uma um cobrança. choque. Eles tinham certeza que eu estava entrando na carreira do meu pai. E ainda Eles já me viam me aposentando como coronel. Aí meus pais, de forra, me colocaram num cursinho pré-vestibular muito barato. Eu só tinha estudado escolas caras. Só escola cara. Então eu tratava com gente da minha classe social. Sim. Quando eu saí do Exército, eles estavam magoados, que eu joguei fora a carreira do meu pai. Tomaram isso como uma espécie de traição do meu pai. Me colocaram num cursinho pré-vestibular muito barato. E aí todo mundo ali era egresso de escola pública. Que a família estava fazendo um esforço para pagar um cursinho na expectativa de que passassem no vestibular. O que você vê naquelas pessoas que não tinha naquela galera da escola cara que você estudou a vida inteira? O que eu vi era a sabotagem institucional da educação. Eu primeiro acreditava que eles matavam aula. E matutava, não é possível que todos eles matam aula. Todos eles mataram aula. Porque eles diziam que não, que aquilo não foi ensinado. Dentro de sala de aula não teve aquela matéria, não teve aquela fórmula, não teve aquilo que eu dizia, pô, meu irmão, isso aqui está no programa. É nacional, tem que estar, claro que deram, vocês estavam fora de aula, vocês estavam matando aula. Aí um dia um deles me trouxe uma prova do terceiro ano, de uma escola de ensino médio. A minha primeira reação foi dizer, isso é uma brincadeira, isso não é uma prova. Mentira. Eu nunca tinha visto tamanha superficialidade. Foi a primeira noção que eu tive que o ensino público é uma farsa. E aí passou no vestibular? Passei, claro, passei na PUC do Rio e na Federal do Espírito Santo, Você prestou pra quê? para direito. Direito. É. Cursou quanto tempo? 10 meses. 10 meses é uma boa data de... Foi o suficiente para eu ver o que era aquilo e dizer, eu não quero isso não. E sofri para sair, velho, porque depois de 3 meses eu já sabia que eu não queria terminar o curso. Mas eu já tinha decepcionado os meus pais saindo do Exército. Como é que eu ia chegar para eles e falar, não quero terminar o curso superior? Isso você tava com quantos anos? Estava com 18. 18. Tudo isso em 3 anos você já tinha feito umas Já 3, tinha 4 apontado um denúncias fuzil para uma manifestação. Na faculdade já tinha feito manifestação e tinha visto o fuzil apontado para mim. Você viveu Eu tive tudo dos isso em dois 3 lados do anos. fuzil, no cabo e no cano. E aí, Obrigação de casa. 10 meses de direito, chegar pai, mãe... E foi tu 10 vai. 10 meses de angústia, mano. E como é que foi sair disso? Aí que eu entro com a história da espiritualidade, velho. Coincidências que acontecem no momento que você precisa que aconteçam. Primeiro eu tive um sonho. Um sonho que eu vinha correndo por cima de um monte de telhados. E correr para mim não era fuga nem perseguição, era exercício. No Exército era corredor de fundo. Corria 10 quilômetros, corria 8 quilômetros, corria 15 quilômetros. Participava de corridas. Sim. Então o fato de eu estar correndo
Não era questão de adrenalina, eu estava correndo normalmente como quem está se exercitando. De repente eu subi um telhado e era uma meia água, não tinha o telhado correspondente descendo. Quando eu passei, eu me vi no ar. Me vi no ar, olhei para trás tentando procurar alguma coisa para me agarrar. Falei, vou cair. Eu olhei e não tinha nada para me agarrar. Eu vi um parede como se fosse de um castelo, reta, que dava num penhasco, reto também, até o chão a quilômetros de distância. Eu vi as plantaçõezinhas lá embaixo, o riozinho passando. Quando eu vi que eu ia cair, falei, bom, dessa altura não tem jeito de eu sobreviver. Eu vou bater, vou me espatifar e vou morrer. Finalmente, então, eu vou ver como é que é do outro lado. Finalmente, eu vou encontrar alguma novidade. Sim. Essa vida é um porre mesmo, então eu vou encontrar com a espiritualidade agora. E fui caindo, amarradão, velho, doido pra morrer. Mas aí, na hora que eu ia bater no chão, eu abri o olho e olhei pro meu quarto. Puta que pariu. Porra, o queria que ter eu caído, tô fazendo cara. vivo, mano? Já sei tudo que eu vou fazer hoje, não quero fazer nada disso. Já sei todo mundo que eu vou encontrar, não quero encontrar ninguém. Não quero fazer o que eu sou obrigado a fazer. Isso aí já pensando, pô, preciso tomar atitude. Porque eu tô preferindo morrer do que viver. Eu tenho que tomar atitude. Eu tava me sentindo covarde por não decidir sair de uma vez. Por causa da família. Da comoção que eu já previa que ia acontecer. Mas mesmo assim não tomei atitude. Eu fiquei mais convicto que eu não ia querer ser advogado, que eu não ia querer terminar. Mas eu continuei indo. Mas aí eu encontrei um coroa que morava numa mansão enorme, um cara podre de rico, admiradíssimo no Espírito Santo, por ser um empresário milionário, só que estava muito velhinho. Então ele não podia mais frequentar a empresa. Ele estava viúvo. Os filhos moravam fora do Brasil, administrando a empresa dele. Ele sozinho. E ele sozinho com empregados. Então ele vinha para o saguão do prédio que meus pais moravam, porque ali encontrava gente. E geralmente gente muito amistosa, porque ele era multimilionário, classe média alta adora multimilionário. Mas um dia, perto desse sonho, logo depois, eu ia saindo do elevador e ele estava sozinho com a enfermeira. Ele estava sempre com a enfermeira. E aí quando eu ia passando, eu falei, opa, tudo bem? Ele falou, menino, senta aqui. Num tom que me surpreendeu. E automaticamente eu sentei. E ele começou a me falar o que eu precisava ouvir. Eu fiz na vida, ele começou assim, eu fiz na minha vida tudo o que me disseram que era para fazer. Começou dizendo a realidade que eu estava naquele momento. Eu estava fazendo o que me diziam que era para eu fazer, ficar na universidade. Eu me formei em comércio exterior, montei uma empresa de importação e exportação, me dediquei integralmente, ainda estudante, a essa empresa. Me formei, me casei, amadureci, estabelecendo bases, viajando o mundo inteiro. Eu mal convivia com meus filhos, não dava tempo. Às vezes eu sentia falta, mas eu me justificava para mim mesmo, dizendo que eu estava trabalhando no patrimônio deles. E ele não teve contato. Nem na criação, nem depois. É. E aí ele foi envelhecendo. A empresa ia de vento em popa. Mas o tempo foi passando. Ele foi envelhecendo. Começou a adoecer. Começou a tomar remédio. E foi num procedimento até que o médico falou para ele, agora você não pode mais trabalhar. Ele estava com mais de 80 anos, tomando um monte de remédio. A mulher dele já tinha morrido. Os filhos já estavam morando fora do Brasil. E ele sozinho. E ele foi para casa, por ordem médica. Ele falou, quando o médico falou que eu não podia mais trabalhar, eu senti pela primeira vez na minha vida que a morte estava na minha frente. E eu nunca tinha pensado que a minha vida ia acabar. Então, quando eu vi que a minha vida tinha fim, eu olhei para trás. E tudo que valia tanto já não valia mais nada. Outra frase que bateu profundamente. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. E eu passei a vida inteira correndo atrás dessa mentira. E só agora que eu percebi que eu vou morrer, é que eu percebi que era mentira. E agora é tarde, eu não posso voltar atrás. Ali você entendeu tudo. A cabeça formigava, parceiro. Eu não chego na idade desse cara dessa maneira. Eu saí de perto dele, não fui para a sala de aula, fui para a secretaria da universidade, dar meu documento. Eu não quero mais ser doutor. Na mesma Quero hora. me desligar dessa universidade. Óbvio, mano. Você tá louco. E aí você comunica a eles que você tá trancando você na Passei faculdade. quase 2 meses nessa discussão. Quando ele chegou em casa do trabalho, que ele tinha se aposentado do Exército, mas estava trabalhando de assessor de segurança da Eletrobras, da Excelsior no Espírito Santo. Quando ele chegou em casa, eu falei, estava te esperando, ó, tá aqui. Meu histórico escolar, ficha 19, ensino fundamental, tá tudo aqui. Por quê? Porque eu vou pegar minha mochila e vou procurar um sentido para a vida. Aí ele sentou, a gente começou a conversar. E ele em choque. Você está desprezando tudo que eu te dei, velho. Pelo contrário, eu estou levando comigo tudo que você me deu. Eu sou muito agradecido por tudo. E sua mãe? Minha mãe nem veio conversar, mano. Ela era muito pior que meu pai. Ela queria me agredir, ela queria me bater, Sério? ela berrava. Então meu pai deixava ela lá no quarto. Não sei se ela ficava chorando ou rezando. E ele tentava desenrolar comigo para me conseguir reverter. E não deu para reverter. Da sua saída definitiva até hoje, quantos anos passaram?
40. 40. 40. Em algum momento desses 40 anos você se arrependeu? Nunca, mano. Nada? Nunca. Nem uma, tipo, vou voltar, assim, nada. Voltar pra onde, mano? Pra casa Voltar deles. pra angústia? Eu não me senti saindo de casa, não, velho. Me senti saindo da casa deles. Me senti me liberando, abraçando a vida, ganhando o mundo. Eu tava entrando no mundo, porque eu vivia fora do mundo. Eu vivia numa bolha de proteção, de classe média alta. Eu sentia que eu vivia um mundo falso. Em todo lugar que eu chegava, todo mundo era legal, todo mundo era bacana, todo mundo estava ali para eu ser feliz. Isso é falso. Isso é pago. Eu estava pagando o cenário para viver. Eu queria a sinceridade do mundo. Eu queria ver o mundo como ele é. E aonde você achou essa sinceridade? Na mendicância. Ninguém finge para mendigo. E eu queria ver a sinceridade. Se vem como olhar de desprezo, eu prefiro do que o sorriso falso. Que antes o interesseiro sorria para mim. Eu chegava num carro do ano. Agora, se é mendigo, cara, se ele fosse desprezar, me o que ele realmente hostiliza. sente. Se ele É natural que ele me hostilize, ele é um interesseiro, só trata bem quem tem, eu quero que ele me trate mal. Agora, quando eu ver um sorriso na minha direção, eu tenho certeza que é sincero. E quanto tempo você ficou na mendicância? Uns 2 anos. 2 anos. Até nascer a primeira criança. O seu primeiro filho você fez... Primeira filha. Primeira filha? É. Não tinha nem casa, mano. A gente soube que estava grávida em Itabuna. A gente estava viajando de carona, dormindo em casa abandonada, e a mãe casa dela em construção, também posto de gasolina. Estava comigo. Eu conheci no Festival de Arte Santa Teresa, uma cidadezinha do interior do Espírito Santo. E dali nós já fomos viajando pro Nordeste de carona. Mochila, eu quero ver o que você trouxe de roupa pra nós. Esse aqui é trabalho recente, né, velho? Boa. Esse aqui é o do filme, Via Celestina. Celestina. É. Sociedade. Na verdade, isso foi feito no computador. Competitiva, a minha derrota é a minha vitória. É. Isso aí foi como o Harry se sustenta, porque a gente fez o filme sem patrocínio, sem financiamento. Como vocês captaram esse filme? Vendendo camisa. E uma vendendo câmera meu trabalho. Uma câmera, 3 celulares, um de cada um. Vou lavar essa aqui. Não muito. Qual foi o momento mais, assim, o maior perrengue que você passou nesses 54 anos? Teve muitos tipos, velho. Onde dá uma balançada assim, você se questionar mais uma vez. Não, os momentos de braba são os momentos onde a gente se supera. Quando eu olho para trás, eu percebo que os momentos em que eu mais cresci, mais refleti, mais aprendi, mais ganhei capacidade de superação, foram os momentos de sofrimento, de dificuldade, de problema. Por pior que seja o acontecimento, velho, eu tenho em mente, daqui a 1 ano eu vou estar lembrando desse dia. O tempo passa, e com o tempo passa tudo. Por pior que esteja hoje, não é o fim do mundo. Isso passa. Como que você entende assim, esse fenômeno hoje da depressão e da ansiedade nessa sociedade atual? Assim? Que todo mundo está extremamente depressivo, extremamente ansioso, extremamente preocupado do que vai fazer, do emprego e tal. Eu acho que intuí que isso ia acontecer comigo, quando eu falei, não vou por aí. Eu me lembro de várias pessoas me fazendo perguntas muito parecidas. Mas você vai para onde? Eu falei, não sei. Mas você vai viver de quê? Eu falei, não sei. Mas o que você vai comer? Eu falei, não sei. Você falou muito do vestibular, das suas escolas caras, e já vi um pensamento seu sobre a educação e a competitividade que é criada hoje. Então, você tem que passar numa lista que só 20 passam, e você tem que ser o melhor, e você tem que ter a melhor nota. O que você vê de tão errado nesse sistema? Não vejo de errado, eu vejo de primitivo. É um sistema dominado por interesses empresariais. Sim. Não forma seres humanos para harmonizar na coletividade humana. Forma competidores implacáveis para o mercado de trabalho. Ou seja, os magnatas, os super ricos. Você teve 3 filhos. Sim. Desses 3, como foi o ingresso deles nessa parte educacional? Assim, como você guiou para isso de, pô, você vai ter que prestar o vestibular e tal? O que você procurou não fazer que fizeram com você? Não fiz nada, velho. Eu só botei na escola pública porque senão eu ia preso. Eles decidem o que fazer com a vida. Nem isso. Teve 2 que entraram na faculdade e os 2 saíram. Ninguém terminou. A mais velha nem quis. Eu não tinha essa cobrança, velho. Eu tive essa cobrança em mim. Como é que eu vou fazer a mesma coisa com meus filhos? Sim. Eu quero que sejam pessoas sensíveis, de bom caráter, que não sejam traíras, que tenham solidariedade, que tenham sensibilidade, respeito pelas pessoas. O que elas vão fazer da vida, mano, a vida é delas. Sim. Não é minha. Você falou muito ali de espiritualidade e tal. Você acha que a religião influencia um pouco esse modo, desse esquema que as pessoas levam a vida? Mas quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de religião. Então, existe essa diferença. A religião clara entre uma é coisa a racionalização da espiritualidade. É você permitir que a sua razão vai explicar o que você não tem condição de saber. Você não tem condição de entender. Você não tem alcance. O ser humano não tem alcance, velho. A gente vive numa poeira cósmica, em volta de uma estrela anã, na periferia de uma galáxia periférica, das menores que tem.
Eu já tenho a pretensão de estar em contato com o ser supremo do universo. Eu nem conheço o universo. É você ser pretencioso. O ser humano não assume a sua própria ignorância. Você acha que a religião é um desserviço para as pessoas? Não, acho que é uma necessidade evolutiva. Eu já vi gente parar de matar por causa de religião. Parar de roubar por causa de religião. Eu acho que existe porque é necessário. Quando deixar de ser necessário, vai desaparecer. Você fez uma reflexão que eu fiquei pensando na hora que você falou, dá um impacto, depois eu fiquei pensando se tem sentido. Você relaciona muito isso do machismo e do fim do machismo com a figura paterna de Deus, Deus, o Pai Todo-Poderoso. Você já tem a pretensão de conceber o ser supremo do universo. Já é infantil até. Sim. Aí você concebe conforme os seus conceitos. Daí Deus ser macho. Será que não dá para levar em conta que essa coisa de macho e fêmea é coisa de bicho que precisa procriar? Que se você pensar em termos de divindade, deve haver algum patamar acima da sexualidade, acima dos gêneros? E que a divindade deve ser alguma coisa muito acima disso? Enquanto Deus for macho, o machismo vai imperar. E o feminino vai estar em segundo plano e a sociedade vai continuar desequilibrada. Porque a gente tende ao equilíbrio como tudo, é uma lei da física. Então o ser humano tende ao equilíbrio. E o equilíbrio vai ocorrer também no equilíbrio dos gêneros. O feminino não é atributo exclusivo da mulher e o masculino não é atributo exclusivo do homem. Os dois têm os dois. E é preciso a gente equilibrar isso. Isso vai ser equilibrado por dentro, não por fora. Eu vejo mulheres reivindicando os direitos femininos com toda a justiça e com toda a razão, mas de uma forma masculina, usando agressividade. Usando características masculinas. Porque estão num mundo extremamente masculino. Eu vi uma coisa no filme que você fala sobre o vício da hora marcada e de romper com isso. Você acha que não chega a ser utópico em algum momento nesse mundo que a gente vive hoje, que as pessoas querem que o dia tenha 30 horas para elas conseguirem fazer tudo e cada vez tem mais coisa? Não é muito fora da realidade das pessoas? Das pessoas com certeza. Mas é uma forma que eu arrumei de ter paz de espírito. Exemplo, Dentro da sociedade não tinha paz de espírito. Essa cobrança de horário, essa mentalidade empresarista. Por que o cara tem que comer de manhã, meio-dia e de tarde? Para trabalhar. Pela natureza você comia de manhã, comia de manhã, comia de manhã, comia meio-dia. Comia de tarde, comia de tarde, comia de tarde, comia de noite. Não pode, você tem que estar trabalhando. Você ia comer muito menos. Você não ia dilatar o estômago. Se todas as pessoas hoje no mundo, sei lá, a gente parou aqui um instante, todas as pessoas virassem essa chavinha que você virou e seguissem esse caminho de vida, como você acha que a gente funcionaria como sociedade? Velho, isso aí esbarra numa preposição séria, velho. Se. Isso não acontece. As pessoas estão acorrentadas pela mente. O modelo de ensino coloca opressor, oprimido. Ou você vai ser opressor, ou você vai ser oprimido. E você não imagina uma sociedade sem opressão. É um modelo de educação que faz o oprimido admirar o opressor e querer estar no lugar dele para oprimir também. Uma escada. Assim. Ele não imagina uma sociedade em harmonia. Eu acho que o objetivo da humanidade é atingir uma sociedade, uma coletividade harmônica, onde não existam abandonados. É possível isso, você acha? Materialmente é mais do que possível. Agora, não é uma sociedade humana ainda. Não evoluiu a ponto de se chamar de humana. É uma sociedade empresarista. O que tem o centro de importância da nossa sociedade não é o ser humano. É o patrimônio. É o interesse banqueiro empresarial. O ser humano está em segundo plano. Você vê como, quando conseguiram a Copa, a Olimpíada, trazer para o Brasil, os empresários comemoraram. 250 mil famílias foram deslocadas dos seus lugares contra a vontade. 250 mil famílias pobres no Brasil inteiro. E a polícia. Aí fala, é democracia onde? Hoje, como que você avalia esse nosso cenário caótico político do Brasil? Você está falando da política partidária, né? Sim. Isso para mim é farsa, não é política. Qualquer Política partido. eu faço eu no meu trabalho. Qualquer um. A política partidária, ela foi construída para não funcionar. Mas a gente tem hoje como nossa principal figura uma pessoa que vai mais pro lado opressor e tal. O que isso te diz de Brasil? Assim? O que você chama de principal figura, mano? Principal figura nesse esquema partidário que seria o presidente da República. Hoje, esse cara que tá ali. Ele ter ganhado Dá com para a ver maioria que ele dos não é votos. principal nada, né? Basta ouvir o cara falando, você vê que ele não é principal nada. Mas você acha que isso não diz muita coisa do que as pessoas estão pensando? Assim, um cara Eu acho que está demonstrando que esses cargos são forjados, são cênicos. Os poderes estão além desses cargos. O presidente pouco manda, velho. Quem manda é o mercado financeiro. E se você agir em desacordo com o interesse dominante, você cai, velho. Simplesmente cai. Por que o PT foi derrubado? Porque ele deu mole para os escravos. Permitiu que escravo entrasse na universidade. Pobre dentro da universidade é para varrer o chão, velho. Não é para aprender, não. Eu acho que o Estado comete crime contra a população em todos os sentidos. E um governo realmente
que fosse preocupado com a sociedade, com o ser humano, deveria abrir as universidades para quem quisesse entrar, abrir em geral. Todo mundo tem direito constitucional. Ele não fez isso. Ele abriu buraquinhos para um punhado de pobre entrar lá, para não ofender os donos da fazenda, os senhores de escravos, que são os banqueiros internacionais. Mas mesmo assim, os senhores com seus estratégicos perceberam que não é interessante deixar esses pobres entrarem lá. Porque ao contrário do que muita gente pensava, o pobre que se forma, o cara que vai da favela para a universidade e se forma, ele não quer esquecer de onde ele veio, ele quer levar o conhecimento para a galera. Porque a vida em dificuldade, quando você vive coletivamente em dificuldade, você cria uma união, uma solidariedade que é inimaginável nas classes superiores. Então dificilmente o cara quer esquecer o passado. Você vai encontrar um elemento ou outro, né? Porque caráter não tem classe social. Sim. Mas a maioria se encontra ligada, solidariamente, afetivamente, à sua origem. Então quero pegar esse conhecimento acadêmico e levar lá para a galera. E essa ponte nunca tinha havido. Primeiro, vivência periférica dentro da academia. E segundo, conhecimento acadêmico chegando na periferia. Nunca teve tanto cursinho comunitário dentro das favelas. Nunca. Isso é um sinal dos tempos. E por isso o PT caiu. Por menor que seja. Eu tenho que deixar claro que eu não votei no PT e não votei em ninguém. Você não vota? Não voto porque eu não reconheço no Estado o direito de me obrigar a participar de uma farsa. Isso não é democracia. Você é a favor da votação não obrigatória? Eu acho que o voto ser obrigatório já demonstra muito bem a falcatrua. Porque como é que é um direito se eu sou obrigado? Se é uma obrigação, não é um direito. Se é um direito, não é uma obrigação. Como é que vai ser as duas coisas? Já começa a falcatrua por aí. Vamos para a nossa última peça de roupa. O papo tá bom aqui, deixar de ficar essa aqui, 3 velho, horas. a primeira frase que eu fiz É. para vender, para botar nas minhas coisas, foi essa que você falou. Que é de um italiano. Loucos abrem caminhos que mais tarde serão percorridos pelos sábios. Eu achei num caderno, num papel, uma folha de papel de caderno, amassada no chão, em Salvador. Eu vi aquela folha amassada, abri. Comecei a ler várias frases. Quando eu cheguei nessa frase, eu me identifiquei. Porque me chamaram de louco quando eu pedi demissão do Banco do Brasil, me chamaram de louco quando eu saí do Exército, me chamaram de louco quando eu larguei a faculdade, me chamaram de louco quando eu peguei a estrada. Antigamente eu fazia uma analogia, dizia, cara, a humanidade caminha numa estrada asfaltada, com conveniência, posto, abastecimento, tudo do lado da estrada. Todo mundo caminha de cabeça baixa. Alguns caminham de cabeça erguida, e alguns não se conformam em andar na estrada. Se metem pelo mato, abrem trilha, descobrem uma cachoeira, descobrem um lago, descobrem outros caminhos, são os loucos. Que se jogam, caem nos abismos, se fodem, se dão bem. Os sábios são os que estão na estrada e olham com a cabeça erguida. E de repente ele olha a estrada que o louco abriu. A picada. Opa, aqui tem uma picada, alguém já passou por aqui. E já veio com alguns seguidores para entrar com segurança por ali e descobriu uma cachoeira. Oh, descobriu a cachoeira, bota a placa lá com o nome do cara. Ele descobriu a cachoeira. O verdadeiro descobridor era um louco. Não foi reconhecido. Agora o sábio, que é reconhecido pela academia como sábio, formado com papel de sábio que a sociedade dá para ele, aí ele vai receber o mérito. Então, os loucos abrem caminhos que mais tarde os sábios procuram e acham e se desenvolvem. Deixa eu ver essa camisa. Essa foi a primeira frase que eu fiz e botei no meu trabalho. Por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. Eu coloquei o tamanho da letra de acordo com o tom de voz que eu pretendo. Veja como é que vai o tom de voz. Por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. Hoje você consegue olhar para as frases e lembrar dos lugares que você estava quando você fez? Tipo essa aqui, você lembra onde você estava? Não, essa aí foi durante um tempão que eu fui percebendo, né, velho? Teve um dia que eu elaborei a frase, para falar do contexto social. Para ter um sentido mais amplo. Tem algum medo? Qual que é o seu medo hoje? Não sei dizer. Eu tinha um medo de ter vida sem sentido. Chegar na velhice, olhar pra trás e falar, caralho, não valeu nada a minha vida. Como eu vi muitas vezes acontecer. Mas ele é palpável, você acha? Ou é uma busca constante? Até hoje você não... Não, a busca é pessoal e é constante. O sentido tá... Ele se mostrou maior do que eu esperava no reconhecimento coletivo do meu trabalho. Pessoas me agradecendo. Você fala que os loucos abrem os caminhos e aí vem os sábios com a cabeça erguida, que a sociedade deu pra eles o papel de sábio. Hoje, quando vem essa galera e fala, você mudou minha vida, você abriu minha cabeça, você vê como um certificado de sábio, estou sendo colocado no lugar de sábio? Não. Eu não mudei a vida de ninguém, nem abri a cabeça de ninguém. Na cabeça dela, sim. Eu já trabalhei, sim. As pessoas acreditam em qualquer coisa. Quando alguém falava, você abriu minha cabeça, eu lembro do tempo que eu rachava lenha para cozinhar, com 3 crianças, e lembro que eu usava o machado para quebrar. Eu não faria isso, né? Eu não abriria a sua cabeça. O que eu faço é captar e transmitir. E passar E as pessoas estão fertilizadas pela angústia de uma existência sem sentido.
E elas projetam... Elas recebem como oportunidade da vida, velho, e dão proveito. Porque estão férteis. Eu lanço semente. Não tenho merecimento no nascimento da semente. É a fertilidade de cada mente que faz ela brotar. Então, se a pessoa dá proveito ao meu trabalho, sou eu quem tem que agradecer a ela, e não ela a mim. Porque ela está dando sentido à minha vida, Sim. ao meu trabalho. E para finalizar essa entrevista, eu queria uma pergunta simples, que talvez nem sei se tenha resposta, mas para você, depois de tanto tempo nessa caminhada, assim, como você traduz felicidade? O que é felicidade? Porque se você parar, até esse medo do patrimônio, esse medo do emprego, tudo isso é em busca de alguma coisa que a gente não sabe o que é e que é felicidade. Ah, tem que ter um patrimônio para minha família estar segura e ser feliz. Tenho que trabalhar para nas férias eu ter um mês de felicidade e tal. Hoje que você entende um pouco mais aquilo que você foi buscar, o que seria felicidade? Eu tenho mais ou menos a mesma ideia que eu tinha com 19 anos de idade. Uma pessoa que se declara feliz para mim, nesse mundo, ou vive numa bolha de realidade, não tem contato com o mundo, vive isolada e pensa que o mundo é um conto de fadas, ou uma pessoa extremamente egoísta, que não se importa nem um pouco com tanto sofrimento que tem no mundo. Ou seja, felicidade não existe. No nosso patamar, não. Existe satisfação. Porque muita gente, quando eu falo isso, fala que eu faço apologia da infelicidade. É uma visão muito superficial, velho. Se eu não acredito que eu possa estar plenamente feliz, eu também não acredito que eu possa estar plenamente infeliz. Eu exijo a minha satisfação. Agora, a felicidade, talvez se o mundo fosse justo e não tivesse tanta gente abandonada, criança nascendo na miséria, programada para morrer, ser bandido ou ser explorado. Talvez exista um patamar de perfeição, talvez exista um patamar de felicidade, só que de onde eu me encontro eu não vejo. E não reconheço que ninguém veja. Quando alguém vê felicidade, vê pedaço de felicidade. Ou é egoísmo ou é ingenuidade. Mas como as pessoas evoluem, hoje eu não sou a mesma coisa que eu era antes, você também não é. Sim. Você sabe muito mais do que sabia antes. Isso coletivamente também acontece. A humanidade tem 2 milhões de anos. Para trás, desde o uivo, do guincho, do tacape, até hoje. Tem mais uns quantos milhões aí pela frente. O que você vê vindo nessa nova geração que já é muito diferente da antiga? De característica dessa busca e de como se portar quanto sociedade? Eu vejo O que você vê de evolução e desevolução? olhares diferentes. Um número maior de exceções dentro de sala de aula. Quando eu estava dentro de sala de aula, era uma exceção numa sala de aula. Hoje tem mais. Hoje tem grupos. E isso eu trato muito com professores. E eu pergunto, não tem umas exceções, uns olhares brilhantes na sua sala? Não tem, para esses que você dá aula. A maioria não, a maioria está prisioneira do consumo, da superficialidade, da futilidade. Porque a mídia está aí para isso, para induzir as pessoas à futilidade, à disputa, ao consumo excessivo, ao valor pessoal pela posse. Quanto mais você tem, mais você vale. E as pessoas não se dão conta que quanto mais elas têm e ostentam ter, mais interesseiros cercam elas. Se você quer sinceridade, velho, bota uma roupa velhinha. Ninguém vai fingir para você. E aquela pessoa interesseira que ia sorrir para você e tratar você muito bem, vai te olhar com desprezo. Pelo menos esse desprezo é sincero. Não é melhor que sorriso. tapinha nas costas. 1000 vezes. Sou mais um pé na bunda com sinceridade do que um sorriso falso. Cara, quem quiser ter esse papo aí, conseguir assistir... É só chegar onde eu estiver expondo, velho, que é a mesma coisa que eu falo na mas beira da você calçada. tá cada hora, você tá num lugar, eu vou te acompanhar no Mas eu Instagram, aviso você tá no outro Facebook. estado. No Instagram não adianta me seguir. No Facebook... Facebook tem... Como tá seu Facebook? Tem 3 páginas que eu sigo, Ah. que são fanpages, 2 fanpages que abriram pra mim. Sim. E depois, como bombou muito, Juntou. O cara me procura, fala, eu fiz uma fanpage aqui pra você, chamada Eduardo Marinho Frases. Só que tá com 300 mil seguidores, as pessoas estão falando comigo como se eu fosse você. Então você segura essa aí. E passou pra mim. E eu comecei a administrar essa página, eu não tinha aberto. E quem, E é tem só outras Eduardo Marinho mais. lá? Eduardo Marinho Frases é essa. Frases mais é lista, essa. E lá você põe data também de onde você vai estar, o que você vai estar fazendo. Põe, eu aviso onde é que eu tô, pra E onde no eu tô Instagram indo. também ele não usa, mas tem ali a galera que tá com ele Não, que quem mexe, usa, coloca velho, tudo. coloca as coisas que são legítimas. Que é o Harry que eu fiz. dirigiu É o o filme. Harry, Que também é Eduardo No Marinho. filme mesmo, Eduardo... Ah, velho, eu não vou saber dizer. Eduardo Marinho, ponto oficial. Tá vendo? Só isso aí já mostra que não fui eu que fiz. Ponto Eu oficial. jamais poria oficial. Não, ponto oficial, selinho de verificado Pois no é. Instagram. Não, eu teria até me fez colocar selinho de autenticidade Você colocou. na fanpage lá, pra nego saber que sou eu. Antes da gente encerrar, de eu passar ali as redes de novo,
Tem uma pessoa que fez essa entrevista acontecer, eu já tinha visto algumas coisas suas, mas me apresentou mais profundamente. Toda vez que eu vim aqui, assiste esse filme, assiste isso aqui, lê isso aqui. E aí quando eu entendi, eu falei, entendi por que ela assistiu e, pô, realmente valeu a pena. E ela juntou tudo isso, eu queria que ela fizesse a última pergunta, que eu sei que ela deve ter um monte de coisa guardada aí pra perguntar. Vanessa... Ia fugir não. Quero dizer que sacanagem. Ia fugir não. Estava combinado. Que bom, né? Que deu certo. Pô, que bom que deu certo. Aqui com a gente. E eu acho que a gente só tem a agradecer, Sim. né, Lucas? Acho que tem tanta coisa já na internet, já tem tanta coisa, o Edu já anda aí o Brasil inteiro, eu acho que já tem tanta informação por aí, e tanta informação que vai chegando, né, e que a gente vai falando e vai trocando. E eu acho que a gente tem só a agradecer mesmo. Eu fiquei muito feliz desse encontro ter rolado. E aqui na Laudre também. E eu acho que vai ser muito bacana para o seu canal, porque você tem muitos jovens no canal dele. Que olhinhos assistem. brilhantes. Os olhinhos que estão brilhando. No aí. momento da decisão sobre a vida, né? Sob pressão dos mais velhos, se enquadra, Sim. se enquadra, se enquadra. Sim. Eu acho que muita quer gente se vai enquadrar. assistir esse vídeo e vai falar, eu já ouvi isso aqui do meu pai, talvez eu não precise seguir. Chegou um momento em que eu senti que aquele cuidado todo, aquela preocupação toda era mais um senso de propriedade e não de familiaridade. Porque quando eu peguei a estrada, peguei com a minha mochila, eu deixei bem claro, eu não quero concordância, eu não espero entendimento, eu não quero apoio, eu não quero grana, eu só preciso do respeito. Sim. A vida é minha, eu estou decidindo o que fazer com ela, isso não é só meu direito, é minha obrigação também. Eu quero me comunicar com vocês. Mas aí eu vi que não tinha respeito. Sim. Tinha senso de propriedade, era como se fosse uma propriedade familiar. Então, se eu decidisse fora do esperado, isso não me era permitido. E se eu decidisse assim mesmo, eu estava expulso da família, foi o que aconteceu. Muito tempo. Eu não culpo ninguém por isso, eu acho que eles agiram de acordo com a consciência deles e estão certos nisso. Sim. Com as décadas passadas, eu percebi que se eles tivessem mantido um contato afetivo comigo, eu não tinha experimentado um montão de coisas que eu tive que experimentar. Porque eu passava a mão no telefone e estava resolvido o problema. Sim. Eu tive que desenrolar como o meu meio social desenrolava. O meio dos mais pobres entre os pobres. Com a saúde pública, com a segurança pública, com a calçada, com a guarda municipal. Sem proteção de classe. Era o que eu queria, sinceridade.